Você sabe o que é GTO? Se você não sabe, continua até o final do vídeo que eu vou te explicar um pouco sobre o que chamamos de a estratégia inexplorável. Fala galera, Pokeriano aqui, eu sou profissional de Spinning Goal, eu jogo os high stakes, os limites mais altos, e muita gente tem dúvida do que é o GTO, ou até mesmo nunca ouviu falar. Então eu fiz esse vídeo para você hoje, para esclarecer de uma vez por todas o que é o GTO e quando você deve utilizá-lo. Mas primeiro, se você ainda não baixou o meu PDF gratuito, onde eu te disponibilizo ranges, tabelas de mãos para você jogar no pré-flop altamente lucrativas, corre lá e já baixa, o link tá aqui na descrição do vídeo. Então eu vou começar te dizendo o que é, vou te dar exemplos e vou dizer quando você deve utilizar. GTO é uma abreviação de Optimal Game Theory, que traduzindo significa a teoria do jogo ideal. Essa estratégia funciona da seguinte forma: para cada aposta que você faz na estratégia GTO, seja ou por blefe ou por valor, você deve ter no seu range tanto valor como blefe, porque dessa forma seu jogo será balanceado e isso tornará você um jogador impossível de ser explorado. Obviamente, se você tiver a porcentagem correta de valor e blefe que você precisa, dado determinada porcentagem da aposta que você faz em relação ao pot. Então, basicamente, o seu jogo tem que ser balanceado e caso você não esteja, então você será facilmente explorado pelos jogadores mais fortes. Como eu disse, apenas pelos jogadores mais fortes, porque eles vão estar analisando quando você der o showdown, que é quando você mostra as cartas no final da mão, se você está overblefando, que é quando você está blefando mais do que deveria naquela determinada situação, dado determinada porcentagem de aposta em relação ao pot, ou se você está underblefando, que é quando você não está blefando o suficiente na mesma situação. Meio complicado de entender explicando assim, mas basicamente, como eu disse, você precisa ser um jogador extremamente balanceado ou você será explorado pelos jogadores mais fortes. Agora eu vou te dizer, então, quando é importante que você utilize essa estratégia. Mas se você ainda não deu o seu like, já dá o seu like aí para fortalecer o canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu passar aqui. Então vamos lá. Quando você deve utilizar a estratégia GTO? Como eu disse, apenas os jogadores mais fortes poderão te explorar se o seu jogo for desbalanceado. Os jogadores mais fracos, que são a maioria que jogam os limites mais baixos, até mesmo os regulares, que são esses jogadores que você encontra direto na mesa, não são fortes o suficiente para te explorar se você não for balanceado. E então você deverá usar uma estratégia de máxima exploração contra esses jogadores. Vamos supor que o seu oponente esteja pagando muito, não desiste para nenhuma aposta. Você aposta flop, turn e river e ele paga com o último par, quase sempre. Então, você vai adaptar o seu jogo em cima disso e vai começar a jogar extremamente orientado por valor, quase não tendo mais bluffs no seu range, porque esse jogador vai continuar pagando e dessa forma você vai estar explorando ele sendo desbalanceado. Além disso, você também vai apostar os valores finos e médios que você normalmente não apostaria, porque ele estará pagando normalmente com mãos piores que essas. Da mesma forma, se o seu oponente está desistindo muito, está jogando muito duro, você vai começar a blefar mais, claro que da maneira certa, e ele vai desistir muito e você vai levar bastante fichas no longo prazo. E você vai levar bastante dinheiro no longo prazo. Agora, se você fosse balanceado com esses tipos de jogadores, provavelmente você ainda seria lucrativo ou minimamente empatado, porém você estaria deixando dinheiro na mesa, porque nessa situação você deveria mesmo jogar pelo que chamamos de exploit, que é por exploração, explorar os pontos fracos do seu oponente. Então, basicamente, você só deve usar a estratégia GTO quando você está jogando os limites mais altos, pelo menos de $50 para cima, porque aí você vai estar jogando com esses jogadores mais fortes que podem explorar se você for desbalanceado. E é claro que não sempre, apenas com jogadores mais fortes. No entanto, você pode utilizar o GTO, caso você queira, não é obrigatório, entender melhor a estratégia para poder aplicar blefs e fazer apostas de maneira mais efetiva
negativas também. Um dos casos é um vídeo que eu fiz aqui, por último, dos blockers, que eu mostro algumas situações em que o GTO utiliza blockers, são cartas na sua mão, que bloqueiam mãos que o seu oponente pode ter para poder tornar o seu blefe mais eficiente. Bom, então expliquei aqui de uma maneira mais ou menos rápida o que significa o GTO, quando você deve utilizar. Agora eu vou te mostrar aqui o meu programa de GTO. Bom, esse programa é pago e ele tem soluções já na database dele para diversas situações, diversas mãos, e além disso, você pode importar as mãos que você joga e ele vai dizer qual foi a variação de EV que você teve naquela mão, que é de valor esperado, dado as suas ações. E você pode usar isso para melhorar o seu jogo. E quando você explorar um jogador, normalmente ele vai dar uma variação de EV negativa para você, porém isso é totalmente normal, porque como eu disse antes, as jogadas de exploração normalmente vão ser desbalanceadas. Aqui são algumas mãos que eu importei de alguns jogos, e você pode ver aqui que ele dá algumas variações de EV, dada as mãos que eu joguei. A maioria é zero, apenas a primeira página aqui. O zero quer dizer que você jogou da maneira certa em relação à estratégia GTO. Quando você joga com oponentes mais fortes, obviamente você vai jogar bastante a estratégia GTO e, consequentemente, muitas mãos vão ser assim. E é claro que contra jogadores fracos também, que pode dar zerado aqui, mas não vai ser sempre. Aí aqui, por exemplo, são algumas jogadas que ele fala que houve uma variação de EV, porque eu joguei de forma errada em relação à sua estratégia. Então eu vou mostrar aqui duas mãos para vocês. Vou mostrar por que ele diz isso. Aqui eu tenho As e Valete com 23 Big Blind. Nosso oponente tem 15 Big Blinds, então o stack efetivo é 15 Big Blind. Eu só paguei no Small Blind. Eu estava em posição contra um. Nosso oponente passou. Como podemos ver aqui, você só pagar é a jogada melhor que pode se fazer aqui. Se você vai ao in, por exemplo, com esse stack efetivo, com essa mão, direto, ele dá 0.06. Aí o nosso oponente passou, que também era a melhor opção para ele com 2 e 5. Flop ele seguiu e ele foi de check. Eu apostei um Big Blind no flop com o nosso par de As. Ele deu um raise de 2 vezes e meio o blind, porque ele tinha seguido aqui, né? Então eu paguei. A melhor jogada também. Eu não deveria fazer outra aposta, porque ele teria ali muitos draws e continuaria apostando no turn. E além disso, eu também possuía aqui um valete de ouros, que torna a minha mão ainda mais protegida. Então eu paguei. E ele saiu apostando no turn, um pouco menos de um terço do pot. Eu dei o call, e essa é a melhor jogada também, no ponto de vista do GTO. Então bateu um ouro no river. Nosso oponente apostou 3 Big Blinds. Pot aqui de 11 Big Blind. Então ele apostou mais ou menos 25% do pot. Com esse 2 e 5 dele seguido, porém 4 cartas de ouro, claramente poderia ter o flush. Ele fez uma blocking bet, que é uma aposta tentando bloquear ali uma aposta minha, e ainda extrair valor de um as, por exemplo. E então eu dei só o call nessa blocking bet dele. Eu acabei dando só o call, né? Porém o certo era ter ido ao in, como ele diz aqui, ó. Eu perdi 2,40. Na verdade, eu me confundi aqui. Eu que era o que tinha o 2 e 5, não o Wise Valete. Então, eu fiz essa aposta aqui de um quarto no River. Ele disse que, na verdade, o check que era melhor. Ele que foi que deu o call e teve essa grande variação de EV para ele. Para mim, teve essa variação de menos 0,052, que ele normalmente não vai apostar. Então, quando a gente clica aqui, ele mostra com que mãos que ele apostaria um terço, que ele daria o check, que ele apostaria mais, por exemplo. Vou colocar aqui as mãos que ele apostaria um quarto, que foi o que eu fiz. Só para vocês terem uma noção, mais ou menos, que ele faria isso. Eu clico aqui, né? Aí aparece. Ele faria isso com essas mãos aqui, mãos por blefe, essas mãos por valor. Mesma forma aqui também, mas mais por valor. E obviamente ele teria valor e blefe no range dele, nesse tamanho de aposta. Pro range de apostar um quarto no river dele ser balanceado. É por isso que essa estratégia é inexplorável. Enfim, esse foi um exemplo. Agora, outra mão aqui, que eu perdi 1,31 de valor esperado, 15 Big Blinds efetivos, mais ou menos, no 1 contra 1. Eu estou no Big Blind, fora de posição. O nosso oponente dá call, eu dou check com essa mão. Poderia também dar uma isolada por blefe, se nosso oponente estiver limpando muito, pagando muito. Mas até aqui ok, melhor jogada. Então no flop eu dei check, essas três primeiras cartas que bateu na mesa, 9, 10 e valete. Nosso oponente apostou um Big Blind, e eu acabei pagando
com esse backdoor de flush e broca. Porém, o GTO não paga normalmente tão solto assim. Ele acha que essa mão, ele não tem essa mão no range de call dele. Por isso, o meu EV aqui foi de menos 1.31. Essa mão é muito fraca para estar no range de call dele nessa situação. Por isso que a minha variação de valor esperado aqui foi menos 1.31 por causa desse call que eu dei. E aí tranquilo, no turn bateu um eyes, eu dei um check, ele apostou novamente e eu desisti. Então, é isso que eu queria explicar para você hoje, só para você entender mesmo o que é o GTO e quando você deve utilizá-lo. Tenho muitos materiais aqui no canal em que eu explico formas de você explorar os seus oponentes também, porque na verdade a gente vai ganhar muito dinheiro apenas dos jogadores mais fracos, que chamamos de fish ou recreativos, contra os jogadores regulares que vivem disso e que são fortes, como os que eu disse anteriormente. Deve-se jogar essa estratégia, porque senão eles podem acabar te explorando e ganhando um pouco de dinheiro seu. Espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima.